Excelente dia! Gente, que delícia voltar aqui. Sou Sâmia Cruanes Dias, estou aqui apresentando o podcast Fale Mais Sobre Isso e é uma honra estar aqui com vocês, uma alegria imensa. Gente, parece que foi ontem, né, que eu fui ali, mas não, para mim faz uma eternidade, na verdade. Que loucura, né? A gente fica aí... Quanto tempo, Mel, que eu fiquei fora? 15 dias? 20? 20 dias, né? Pois é. E, gente, já fiquei com saudade. Não vi a hora de voltar aqui para conversar com vocês. E para abrir o ano, não tem como. Vocês sabem que todos os convidados que eu trago aqui são muito, muito, muito especiais. Mas esse aqui é de coração. É um querido... que passa a mensagem de Deus e falar sobre Deus, falar sobre prosperidade é tão importante. E eu acho que não tem pessoa melhor do que o Thiago Camponês para falar a respeito disso. Thiago, gratidão por aceitar meu convite. Seja muito bem-vindo aqui no podcast Fale Mais Sobre Isso. Eu que agradeço, minha amiga Sâmia, sempre... um privilégio poder, como você disse, né, compartilhar sobre princípios de Deus, falar sobre Deus. Então, sem dúvida, vai ser um momento muito produtivo e abençoado para todos nós. Amém, amém. Gente, quem é Thiago Camponês? Thiago Camponês, ele é natural de Vila Velha, tem 39 anos, ele reside em Sousas hoje em dia, lá no distrito de Campinas, é casado com a Roberta e pai do André e da Isa, que estão aqui do ladinho acompanhando a gente nesse momento tão especial. E ele também é graduado em Educação Física pela Universidade Federal do Espírito Santo. Ele é mestre em Ciências da Religião pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ele é especialista em inteligência espiritual e autor do livro 365 Reflexões Bíblicas Breves. Olha só, professor de jiu-jitsu e também pastor na Igreja Presbiteriana do Brasil, IP Cavinato, que é localizada aqui do nosso ladinho, em Limeira. Que, gente, que culto delicioso, que momento de paz, que momento de reflexão. Eu falo que antes de a gente falar sobre religião, né, Thiago, a gente tem que falar sobre espiritualidade. Com certeza. Que é aqui, você coloca muito essa questão e você me ensinou uma coisa que eu guardo e eu passo isso para as pessoas, que é fazer a leitura dos provérbios todos os dias pela manhã. Muito bom, né? Que delícia que é isso. E são reflexões, gente, tão importantes. É o livro mais importante que a gente tem da nossa vida, né? A Bíblia. Muito, muito. E o livro de provérbios especificamente, né, é muito prático, né? Sim. Muito atual, né? Impressionante pensar que foi proferido aí há quase 3.000 anos, né? Pois é. E a gente lê e fala, cara, parece que tá falando pra mim hoje. É. Porque muita coisa mudou, mas já dizia minha mãe, né? Meu filho, isso aí na minha época já era. Então, muitas coisas se repetem, né? Então, é um livro, ao mesmo tempo, muito atual e com um enredo histórico imenso, né? Muito bom mesmo. Ajuda demais. Legal. Thiago, vamos lá, vamos começar, porque como que eu conheci o Thiago, gente? Eu conheci o Thiago por diversas palestras que ele proferiu, um trabalho que ele chegou a desenvolver junto com o Thiago Nigro, Maíra Card, não foi, Thiago? E deu uma palestra maravilhosa lá nas Aros, participou do DI, Desenvolvimento Intrapessoal, que também foi extraordinário. E eu falei assim, início de ano, 1000 promessas
para todo mundo colocar em prática, não é assim que funciona? Sim. Então eu falei assim, por que não? Vamos atrelar tudo isso. O que é essa fé? O que é essa renovação? Porque eu vejo como, eu falo, tem gente que fala assim, é um dia como outro qualquer, virou o ano, mas continua tudo do mesmo jeito. Eu não acredito dessa forma. Eu também não. Eu acho que é uma renovação, eu acho que é o momento de você se recarregar, enxergar a oportunidade de zerar e enxergar as coisas diferentes. Muito. Como que você vê isso, Thiago? Então, assim, é muito interessante isso que você colocou, porque até, vamos colocar aí, 5 anos atrás, eu pensava como você disse. O que muda? Só vira o calendário, não muda nada. Uhum. E assim eu achava. E o princípio da espiritualidade ensina pra nós que aquilo que a gente acredita é aquilo que a gente vive. Então, passava ano, assim eu acreditava que era apenas uma mudança de calendário, e assim acontecia na minha vida, nada mudava. Quando eu passei a enxergar essa mudança de ano com possibilidades de novos sonhos, novas metas, novas conquistas, novos aprendizados, assim eu comecei a viver e assim começou a acontecer. Tá. Ou seja, o que mudou na minha vida? Primeiramente, a minha mente. Então, uma vez que eu mudei a minha forma de pensar, a minha forma de agir seguiu esses pensamentos. Então, vai depender do que a pessoa acredita, realmente, como você falou. Pra mim é só uma mudança de ano, não muda nada. Então é isso. Não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Uhum. E tá tudo certo. Se pra você está bem assim, às vezes vão dizer que time que está ganhando não se mexe. Sim. Se sua vida está boa ao ponto de não precisar mudar nada, tá tudo certo. Uhum. Mas a minha não. A minha precisava de mudanças. E quando eu comecei a enxergar isso e olhar para dentro e ver na espiritualidade aplicações que começavam primeiramente a partir da minha forma de pensar, a minha vida começou a ser diferente. E é interessante eu falar isso porque eu falei que isso mudou há 5 anos atrás, mas eu sou pastor formado há 10. Uhum. Sou cristão desde que eu nasci. Então, se você for ver, foram anos da minha vida, basicamente 35 anos da minha vida, vivendo de uma forma que eu não aplicava muitas coisas que estão disponíveis na palavra de Deus. Tá. Que não são exclusivas para cristãos, tá? Uhum. Não são exclusivas para um estilo de religião, porque Sim. a Bíblia é um patrimônio mundial. Uhum. Aquele que a lê e a aplica recebe os seus benefícios, independente da religiosidade, independente do que crê ou não crê. Uhum. São princípios e leis ali que, uma vez seguidas, trazem ótimos resultados. Então essa é a grande mudança que aconteceu na minha vida nesse mudar de ano. Uhum. E aí minha vida, graças a Deus, só começou a desenvolver em várias áreas. Uhum. E Thiago, como que você vê esse início de ano com essas promessas que todo mundo faz, esse crer que vai fazer a mudança, mas acabam não tendo constância naquilo que se propôs a fazer e acaba caindo nos velhos hábitos? Sim. Como que você enxerga isso, essa questão da fé realmente genuína, de a pessoa realmente acreditar e fazer a mudança que é necessária? E onde entra Deus nessa história? Muito legal. Bom, Samir, vamos lá. Primeiro de tudo, sonhar, ter metas é maravilhoso. Uhum. Então, muitas pessoas criticam. Fez um monte de meta, tem um monte de sonho, mas não deu conta de continuar, não perseverou, não persistiu. Então, vamos separar. O fato de sonhar e ter metas não é ruim, não é negativo, é extremamente positivo. Então, ótimo, faça isso. Mas é fato que a maioria das pessoas não consegue persistir. E quando a gente olha para a palavra, quando a gente olha para os evangelhos, a gente vê que a perseverança, a persistência é um atributo da fé. Mas, mesmo pessoas que têm ali a fé, que são pessoas comprometidas com Deus, também passam por essa lógica de, poxa, chegou ali fevereiro, março, já tinha chutado o balde, já tinha desistido de tudo. E aí eu gosto de observar uma coisa que eu vejo em Jesus. Jesus, ele
pela minha fé, sim. naquilo que eu acredito, ele é Deus. Então assim eu acredito. Ele não podia ter vindo pronto? Ele não podia ter vindo aqui um adulto, formado, e simplesmente surgir lá em Israel, em Jerusalém, fazendo prodígios, fazendo milagres, e as pessoas iam ficar impressionadas, e ele iria se revelar, ó, eu sou o Cristo. Mas não, ele veio bebê. Ou seja, mesmo Jesus sendo Deus, ele passou por todos os processos do desenvolvimento humano. Ele precisou depender de pais humanos, ele precisou aprender a andar, ele precisou aprender a falar, ele precisou aprender tudo que uma pessoa comum precisa aprender. Ou seja, eu vejo em Jesus um princípio de simplicidade e humanidade. Princípio esse que a gente muitas vezes negligencia quando a gente faz metas. A gente coloca muitas vezes metas muito exageradas, porque a gente está trabalhando ali muito a questão do sonho também. E aí a gente já aprendeu que sonhar pequeno e sonhar grande é o mesmo valor. Não custa nada. Então tudo bem, é o que eu falo. Eu renovei o meu mural dos sonhos. Tá lá um monte de sonho. Eu até brinco com a minha esposa. Falo, amor, se a gente conseguir realizar todo esse mural dos sonhos aqui, a gente não trabalha esse ano. Porque só de viagem ali, tá um monte. Tem Copa do Mundo, tem Olimpíadas, tem Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, tem tudo que você imaginar ali. Então, a gente tá sonhando. Só que algumas coisas ali se transformaram em metas. E aí a gente fez o quê? Aí a gente coloca uma meta mais realista. Ó, quanto que a gente precisa para fazer essa viagem aqui? Quanto que a gente consegue guardar por mês da nossa realidade? Quanto que a gente vai separar e não vai mexer? Ué, mas se você for olhar o valor que a gente separou, dá para fazer uma das 10 que a gente colocou ali. Mas é porque 10 é sonho. Um ali a gente escolheu para de fato fazer metas. Então são metas o quê? Simples. Alcançáveis, realistas, planejadas. Alcançáveis. E aí, sabe, existe uma pesquisa, como várias pesquisas longitudinais, são aquelas pesquisas que duram 40 anos, 30 anos, e uma dessas foi finalizada recentemente, que mostra a diferença de pessoas que conseguiram persistir em suas metas e pessoas que não conseguiram. E o que foi observado? As que conseguiram persistir em suas metas fizeram metas simples. Por exemplo, quero começar a me exercitar. O que a gente faz? Vou 6 vezes na semana, vou 5 vezes na semana, mas você não vai em nenhuma. Coloca como meta ir uma vez na semana. Ué, mas uma é muito pouco, mas é melhor do que nada. Exato. Porque a probabilidade de você conseguir uma e essa uma vira 2 e dessa 2 vira 3 é muito maior do que você colocar 6 até ir na primeira semana de janeiro, porque você tá de férias, e depois começa a correria, escola de criança, e aí você para e larga tudo. Então, onde eu vejo Deus no nosso aplicar de metas? Na simplicidade que ele mesmo nos ensinou em vir pequeno, vir bebê. Na humildade. Na humildade. Como eu falei, ele não pode tudo, ele podia vir pronto. Ele podia vir como um adulto. Não, mas ele passou todos os processos sendo pequeno, sendo dependente. Então, vamos ser simples também. Por que a gente, às vezes, na nossa meta, a gente quer colocar coisas mirabolantes que a gente não dá conta de sustentar? Então, sabe, olha só, eu sou professor de educação física, minha formação inicial. O ano passado eu negligenciei muito a preparação física da musculação. Fiquei só no jiu-jitsu. Consequentemente, tive um monte de lesão. Por quê? Esse ano, eu, conversando com a minha esposa, eu falei, eu sei por quê. Porque eu coloquei metas de 6 vezes na semana. Porque como professor de educação física, imagina que eu vou 2. Não, eu tenho que 5, 6, mas eu dei conta? Não dei. Aí eu não ia nenhuma. Qual foi a meta desse ano? 2 vezes na semana. Não vou mentir pra você. Às vezes eu olho e falo assim, cara, que vergonha. Eu, professor de educação física, indo só 2 vezes na semana, mas ano passado eu fui nenhuma. Então, ó, vou 2. É isso. Meta simples, meta pequena, mas eu creio com a probabilidade de 2 vira 3, 3 vira 4, quem sabe, mas 2 eu já tô feliz. E vai acostumando o corpo, vai criando, não é? Todo esse método. Eu lembrei agora, eu entrei no beach tênis, aderi ao beach tênis, do lado da minha casa. Ótimo, então, 5 minutos para aparecer lá. Isso é maravilhoso. E como que funciona? Aula uma vez por semana. Ótimo. No primeiro momento, você vai falar assim, mas nossa, uma vez por semana? Mas é exatamente isso.
poxa vida, quanto tempo faz que eu não estou fazendo nada, né? Perfeito. Porque o trabalho acaba consumindo, Sim. você substitui, você vai, né, encaixando um monte de Isso coisa. aí. Mas agora eu coloquei como meta, a minha saúde é inegociável. Então, para isso eu tô destinando. Muito bom. Então, Excelente. então Uma vez na gente, semana, perto de casa. Ótimo. isso Facilitou o hábito. vale para a empresa, Com né, certeza. Tiago? E aí eu pergunto para vocês, empresários, como é que estão as metas, a definição das metas? A gente tem as metas anuais que nós queremos alcançar? Claro que temos. Sim. Uma empresa tem que pensar nesse faturamento anual, nesse faturamento macro, mas ele não vai alcançar isso no primeiro mês do ano. E sim, ao longo de 12 meses. E durante esses 12 meses, cada mês que chega é uma estratégia nova, é um olhar diferente, é analisar o público que está atingindo, Perfeito. não é? E crescer. E aí, e olha só, gente, como... E Deus é maravilhoso, né? Deus é magnífico. Demais. Eu acho que você vir aqui hoje, existem diversos propósitos, na verdade, sabe, Tiago? Porque a gente começa a fazer reflexão a respeito da nossa vida, a respeito da vida das pessoas que estão ao nosso redor. E justamente nisso, né? A questão assim, para você alcançar o máximo, você tem que passar pelo mínimo. Perfeito. Então, tem que caminhar devagar, é isso que você está falando. Então, gente, o caminhar é esse. Não fiquem desesperados, frustrados com algo que não está acontecendo, porque tem muito também essa questão do tempo de Deus, dos Sim. aprendizados que a gente tem, não é, Tiago? Eu gosto de uma frase, Sam, que diz assim: leva um tempo até acontecer de repente. Uhum. Às vezes a pessoa olha e fala assim, nossa, do nada, né? Eu falo, do nada? Do nada. Quantos anos? Eu tenho uma história, Sam, que é assim. Fui gravar um curso com a Maíra, isso em 2023. O maior lançamento que ela fez. E a gente foi gravar, e a gente foi lá, uma estrutura de um estúdio imenso lá em São Paulo. O diretor era um dos diretores do Netflix, que fez toda a organização. E a gente gravando lá aquelas aulas, gravando uma, ela gravando outra, gravando. E aí vários profissionais gravaram também. E aí tava lá, né, a Maíra, o Thiago Nigro, outras pessoas famosas, e eu era o mais desconhecido. E aí o diretor me chamou e falou assim, cara, parabéns. Poxa, a Maíra tá aí há anos, né? Famosa. O Thiago também nem se fala. Então essa galera eu já sabia que era boa. Uhum. Agora você, cara, pô, do nada, você veio aí, gravou, cara, no mesmo nível. Aí eu falei, não, irmão, do nada não. Eu tô o mesmo tempo que eles fazendo, lá na minha igrejinha. Pra 100 pessoas. Entendeu? Falei, eu tô no YouTube desde 2011. Fazendo pra pouquinha gente. Igual a eles. A diferença é que eles estavam fazendo já para um público grande. Mas na prática é a mesma coisa. Sentar, falar, dar aula, explicar, aplicar. Sim. Então, quanto tempo levou eu fazendo aquilo ali para pouca gente até, entre aspas, de repente, eu estar lá e a pessoa, nossa, você é bom. Eu falei, não, agradeço, mas o tempo que eles estavam treinando eu também estava. Só numa escala menor de audiência. Mas de tempo de fala, a gente tá tudo na mesma galera aí. Mesmo tempo, falando... Na verdade, eu até mais anos do que eles, porque eles começaram ainda depois de mim. Se for ver. Em 2012 eu comecei, o Thiago começou em 2016, a Maíra começou em 2014. Então, com essa diferença de audiência, mas na prática ali, todo mundo treinando. Então, leva um tempo até acontecer de repente. Mas acontece. Então, respeita o processo. Vai. Eu gosto também da analogia que Jesus faz, que ele diz que ele é o caminho. Às vezes a gente fica muito preso à linha de chegada. É quando a gente terminar, quando a gente chegar, quando a gente alcançar, aí a gente é feliz, mas aí a gente perde a jornada. E é na jornada que tem a felicidade, não é? Na jornada, a felicidade tá no caminho. Por isso que Jesus é o caminho. Ele não podia falar, eu sou o ponto de chegada. Não, ele falou, eu sou o caminho, porque a felicidade tá no caminhar. Tá no dia a dia, no acordar, no ir pra empresa, no empreender, no cuidar da saúde, no cuidar da sua vida. E não, aí eu vou ser feliz quando eu alcançar o meu sonho. Mas aí você não desfruta da jornada, alcança o sonho, até tem ali um êxtase, né? Sim. 2 dias, acontece o processo que acontece com todos, que é psicoadaptação, ou seja, aquilo é isso, né?
Passou, aí e passou, agora? e agora? E agora? Aí vem o vazio. Uhum. Então, desfruta a jornada, seja feliz no dia a dia, que quando você alcançar esse sonho, vão dizer, agora você é feliz. Você fala, não, eu já era. Mas isso aqui é a prova de que vale a pena sonhar, vale a pena planejar, vale a pena se organizar, mas eu já era feliz. Eu já era feliz. Muita gente me perguntava isso. Cara, e quando você tava lá sócio do Thiago? Quando você tava lá... Cara, você era feliz? Eu falei, cara, eu já era antes. Mas ali foi uma prova de que vale a pena. Uhum. Vale a pena dar o seu melhor, vale a pena fazer desinteressadamente, vale a pena se doar. Muita gente dizia, você é bobo. Eu falava, cara, não, porque eu não tô esperando nada em troca. E quantas conexões, não é, Thiago, foram Nossa, feitas? Demais. Quanto progresso. Por mais que você tenha dado uma pausa, a sua imagem, ela permanece. Sim, você sim. preservou tudo. Sim, então, com certeza. As amizades, exato. né? Não, quantos amigos eu fiz, quantas pessoas que eu levo pra vida até hoje. Muita gente pergunta, pô, mas você não vê mais? Eu falei, eu vejo, eu só não posto. Uhum. Mas a gente continua, né? A parceria continua, a amizade continua, mas eu dei uns passos pra trás na área dos negócios por prezar pelos meus filhos, que ainda são pequenos, dar uma focada ali neles, né? E depois que eles forem maiores, aí eu vou ter esse tempo para retomar. Então, crendo que é Com isso. certeza. Tô seguindo a jornada. Não tô com pressa, não. E, gente, o quanto que é importante, né? Esperar. Sim. E falar isso nos dias de hoje é um desafio, exato, né? E Tudo eu falo rápido, por mim, né? eu tô falando aqui, só que eu tô falando pra mim também, esse momento de espera, de ter a paciência das coisas realmente acontecerem, de você olhar o caminho, olhar a jornada. E como é gostoso estar presente na jornada, Sim, não é? Demais. De estar vivendo o momento presente realmente. Sim. O que você coloca em relação a isso, dessa questão da vivência do momento presente, Thiago? Olha que legal. Essa foi a minha mensagem de ontem na igreja. Esse começo de ano, Sammy, eu me vi com um quadro de ansiedade. Pelo meu perfil, né? Eu sou uma pessoa muito agitada, sempre gostei bastante de estar fazendo várias coisas e tal. Então, quando eu descobri a ansiedade, que eu lutava contra isso, eu usei as ferramentas, né? Fiz terapia, tomei medicação quando eu estava em níveis, né? Mais drásticos. E através da inteligência emocional, da espiritualidade, aprendi a lidar com isso. Então, quando eu me percebo já com a respiração mais ofegante, eu já menos paciente, eu mais inquieto, eu querendo fazer coisas mais como jogar, eu quero jogar mais, eu quero ficar vendo mais seriado. Eu falo, cara, por que isso? É porque eu tô querendo fugir. É uma autossabotagem, né? Eu quero ficar ali meio na inércia, né? Porque eu me vejo ansioso. Então, com esse autoconhecimento, eu me percebi nesse ano. E eu falei com a minha esposa, falei, nossa, amor, eu tô inquieto, eu tô sentindo que a minha respiração, eu tô mais acelerado. Ela falou, mas por quê? Eu falei, então, hoje eu não consigo identificar. Mas existe um princípio bíblico, sabe, que foi o que eu trouxe ontem, que Jesus nos ensina a lidar com a ansiedade, ou seja, 2000 anos atrás. Né? Então a gente fala, não, hoje todo mundo é ansioso. Desde sempre a ansiedade existe, lógico, eu acredito que hoje a gente é mais, pelo mundo que a gente vive, muito estímulo, muita informação, mas sempre existiu. E ali Jesus ensina o seguinte, sabe? Mateus 6, 25 a 34. Ele fala, não andem ansiosos por coisa alguma, nem pelo que comer, nem pelo que vestir, porque observe os pássaros. Eles não trabalham, eles não guardam grãos em celeiro e Deus os alimenta. Se Deus trata assim um pássaro, ele não vai cuidar de você? Aí ele fala, observe os lírios do campo. Nem o homem mais rico do mundo antigo, Salomão, se vestiu tão lindo quanto eles. Se Deus veste assim uma flor, que hoje ela está aqui, e amanhã ela seca, morre, não vai cuidar de você? E aí, a gente lê isso e faz assim, nossa, verdade, né? Deus é meu pai. Deus cuida do pássaro, Deus cuida da flor. É verdade, ele vai cuidar de mim. Amém. Que bênção. E vai viver a vida. Sabe o que acontece? Nada. A gente continua ansioso. Sim. Por quê? Porque, olha o detalhe. Jesus não falou, pense nas aves do céu. Jesus não falou, reflita, analise. Ele falou, observe. Para observar uma ave, para observar uma flor,
eu tenho que ter um momento de contemplação da natureza. Parar realmente, parar. né? Contemplar algo é treinar estado de presença. Por que culturas budistas, culturas zen, que trabalham a questão da meditação da atenção plena, colocam uma vela e você precisa ficar olhando para a chama da vela? Porque ali eles estão te ensinando o quê? Estado de presença. Não pense em nada, só olhe para a chama da vela. É um exercício de estado de presença. Exercício esse que Jesus ensinou também, dizendo, vá observar a criação, vá observar a natureza. Ou seja, para de ficar preso pensando no futuro, no que há de vir, ou no passado que já passou. Se conecte ao agora. Nossa, Thiago, você tá falando isso, tá passando um filme na minha cabeça. No ano passado, eu acho que foi em setembro, eu fui viajar. Eu e o Ricardo fomos para Monte Verde, num sítio, onde tinha conexão com a internet? Tinha, mas a proposta ali era realmente a gente se desconectar. A Luna foi com a gente, nossa cachorrinha, e eu falo que verdadeiramente ali, eu trabalhei um momento, tive uma reunião online para fazer e tal, mas naquele momento eu realmente descansei. Eu parei. Quando eu voltei para casa, eu falei assim, por mais que a gente faça outras viagens, fomos para o Nordeste no mês seguinte, falei assim, eu descansei mais lá em Monte Verde, num sítio, né, do primo dele lá, do que viajando para o Nordeste, fazendo os passeios, etc. E você falando isso para mim é exatamente isso, porque você para e fica em estado de presença. A sua ansiedade se reduz, porque você está observando a Luna brincar, observando a lavanda ali, sentindo o cheiro dela. E como que a gente não olha para isso, né? Exatamente. E isso, como você disse, momentos como esses de viagem, de desconexão, são importantíssimos. Mas às vezes a pessoa fala, mas não dá. Eu tô na vida corrida. Eu te conto um exemplo prático de um amigo meu lá de Alphaville, um multimilionário, construtor, assim, construindo que é uma beleza, faturando que é uma beleza, mas tava surtando. Me chamou e falou, cara, eu preciso tomar um café com você urgente, eu não tô bem. E o Folé começou a contar, cara, eu tô tomando um remédio, não consigo dormir, mas eu não tenho o que fazer, meu amigo. Falei, cara, tira um tempo, tá maluco, não dá. Olha o tanto de obra, olha o tanto de projeto, é tudo comigo, cara. Não dá, eu já deleguei, mas tem coisa que sou eu. Falei, irmão, entendi. Não adianta, o cara não vai sair. Ele não vai pra Monte Verde, ele não vai tirar 4, não vai. Sim. Falei, irmão, então vamos lá. Vamos aplicar um princípio que Jesus nos ensinou, que ajuda a acabar com a ansiedade ou diminuir plenamente. Muito. Você vai pegar 10 minutos do seu dia. O cara mora numa casona lá em Alphaville. Falei, você tem lá um jardim maravilhoso. Você vai pegar 10 minutos do seu dia quando acordar. Você vai lá, faz um cafezinho, pega uma xícara sem celular, coloca um timer de 10 minutos no seu relógio, senta de frente pro seu jardim e olhe as plantas. Ele olhou pra mim e falou assim, e mais o quê? Eu falei, não, é só isso. É só isso. Ele falou, você tá de sacanagem comigo, Tiago. Eu falei, não, irmão, é isso, é o que Jesus falou. Não, ele não falou isso. Eu falei, falou, eu vou ler pra você. Eu li pra ele. Ele falou, observar passarinho e planta? Flor? Eu falei, é isso. Ele falou, não é possível. Eu falei, irmão, eu tô te pedindo R$1 milhão. Eu tô te pedindo pra ir pra um mosteiro zen. Eu tô pedindo pra você separar 10 minutos da sua manhã e sentar numa cadeira com um cafezinho, com chá e olhar pra planta. Que dificuldade tem? Faz, depois a gente conversa. Me dá 10 dias. Faça durante 10 dias ininterruptos. E se não funcionar, eu falei assim pra ele, se não funcionar, cara, eu deixo de ser pastor, irmão. Eu largo o ministério, eu desacredito em tudo isso aqui. Faz, depois a gente conversa. Ele falou, tá, vou fazer porque você tá falando e eu confio em você. Sâmia, deu 3 dias. Esse cara me ligou e falou, irmão, o que é isso? Eu falei, amigo, é princípio de Jesus, cara. De novo, né? O mínimo, o simples. É isso. Ele falou, Tiago, você não vai acreditar. Eu falei, o quê? Ele falou, cara, primeiro dia, não vou mentir pra você. Eu ficava olhando no relógio toda hora que parecia que dura 1 hora. Eu falei, normal, você não tá acostumado a parar. Correria doido. Ele falou, no segundo,
foi parecido, mas eu já consegui dar uma relaxada. Ele falou, no terceiro, cara, eu realmente fiquei olhando um passarinho que pousou ali e me vi ali, cara, olhando aquele passarinho, e aí veio na minha mente, né, no meu pensamento, óbvio, um dos problemas que eu tinha que resolver. Cara, só que quando esse problema veio, eu já comecei a, cara, deixa eu focar aqui no passarinho, e veio uma solução, cara. E, cara, eu saí dali, deu os 10 minutos, fui pra minha empresa, fiz aquilo que eu pensei. Cara, o negócio resolveu, assim, um BO que tava imenso. E, cara, eu já tô doido pra chegar amanhã pra sentar, pra fazer esses 10 minutos de novo. Eu falei, irmão, que legal, cara. Aqui, não quer dizer que toda vez você vai ter uma manifestação de uma resolução como você teve hoje. Que bom que você teve hoje. Mas como que tá, cara, a sua ansiedade? Ele falou, não, cara, isso aí, Thiago, do primeiro dia eu já percebi que já tava diferente. Eu falei, então, cara, é isso. Eu falei com ele, dependendo do nível que você tiver, como você já tá na medicação, não larga a medicação, não. Continua, vai no psiquiatra, vê certinho. Mas depois que você conseguir desmamar e parar, quando você se perceber começando a ficar assim, aplique isso, cara. Que é o que eu já comecei a fazer hoje, sabe? Eu trouxe essa mensagem ontem na igreja e falei, ó, hoje eu já tirei meu tempinho ali, só respirando, olhando. Lá onde eu moro hoje é facinho, qualquer lugar, agora minha casa é um matagal, lindo, só, né? Souza é só mato. Então tá fácil. Mas eu comecei fazendo isso também numa casa em Limeira, que tinha uma área verde do lado da minha casa. Porque na minha casa não tinha jardim, eu morava numa casa que não tinha. Então eu sentava numa área verde ali 10 minutinhos, sem celular, com um timerzinho no relógio, e eu comecei a tratar a ansiedade assim. Como eu falei, durante um período com medicação, terapia, mas hoje com esse autoconhecimento, quando eu me percebo, eu aplico esse princípio de Jesus. E o que são 10 minutos, né, Poxa. Thiago? Aí sabe o que acontece? É muito simples, aí a gente não faz. A gente não faz. A gente gosta de complicar, né? Tá entendendo? O que eu falo, gente, ninguém tropeça em montanha, não. A gente tropeça em pedrinha. Então, a solução é simples, mas a gente não aplica. Aí a gente quer o mirabolante. Não, vou lá no melhor psiquiatra, no mais caro. Tudo bem, dependendo do nível que você tiver, é isso que você precisa. Mas, poxa, começa com o básico. Começa com o básico, faz o básico, 10 minutinhos. Acorda 6 horas, acorda 5h50. Pega um cafezinho, senta ali, olha pra uma árvore que seja na sua janela. Fica ali 10 minutos só respirando e olhando para aquela árvore. Ai, mas eu me distraio. Percebeu que distraiu? Volta a observar. É isso, é isso. Simples assim. E aí, Samuel, eu te trago mais uma pesquisa interessante, que médicos pegaram crianças, bebês, na verdade, de 1 ano, e colocaram de frente para televisões com programas educativos do mais alto nível, para medir a frequência cerebral daquelas crianças. Programas, assim, muito bem elaborados. E ali mediram, né, a frequência cerebral daquelas crianças e viram uma ótima atividade. Pegaram as mesmas crianças e colocaram de frente para uma árvore. Se você já parou de frente para uma árvore, você viu que não tem muito dinamismo ali, não. No máximo quando bate um ventinho, que balança uma folha. E foram analisar a atividade cerebral daquelas crianças. E viram que estava o dobro do que de frente para uma televisão com o melhor programa educativo feito por nós. Ou seja, por melhores que sejam os nossos estímulos, nada substitui a criação de Deus no quesito de paz interior, reconexão, desenvolvimento de atividade cerebral. Então, algo simples, sabe? Algo simples. Natureza. Natureza. Então, a gente precisa voltar urgente para observar essas coisas. Não tô falando aqui, gente, pra gente sair da cidade e ir pro mato, não. Não é isso, não. Sim. Eu fiz isso. Mas não tô falando isso, não. Às vezes é bom também. É bom. Eu fiz. Tá maravilhoso. Mas tô falando... Você tem ali, cara... Pô, eu não tenho. Eu moro no centro de São Paulo. Amigo, compra um vasinho de planta, então, e fica olhando pra ela. Fica analisando ali a folha, a textura, a flor. 10 minutinhos. Faz aí 10 dias, depois me fala. Tenta. Se você falar assim, não adiantou nada. Eu falo, então esquece. Eu desafio, eu abandono o que eu acredito. Mas eu sei que é real. Eu sei que é real. Por quê? Porque nada mais é do que um exercício de estado de presença. E o quanto a gente precisa disso no nosso dia a dia. Início do ano, as pessoas costumam estar mais relaxadas, né? Mas estão voltando agora, retomando o negócio, pega fogo. Não, e é engraçado que eu sou o contrário, sabe?
Final do ano que eu... Você fica mais... Que eu falo, agora acabou, já foi. Novembro eu já tô... Quem fez, fez. Quem não fez... Não... Começo do ano, cara, eu pilho. Porque é isso, mural de sonho, meta... sim. Tudo pra começar, projeto. Aí eu pilho, cara. Você vê, aí comecinho do ano eu já tô aí tendo que observar a minha ansiedade. Olha só. Pô, final do ano eu tava tranquilaço. Relaxadão. Mas é aquilo, são perfis, né? Sim, com certeza. E por isso que é importante esse autoconhecimento e a gente se avaliar. Para saber realmente o que a gente precisa, qual é o tipo de exercício, qual é o tipo de... Até mesmo... a maneira como faz a oração, né, Thiago? Exatamente. Também influencia muito. Sim. Eu lembro de uma das palestras que eu assisti sua quando você foi lá nas Aros, falando a respeito da espiritualidade ligada aos negócios, ligada... O que você pode falar para o empresário que está nos assistindo? Eu gosto de uma frase, Sam, que é uma frase de Lutero, que monta um contexto que era o seguinte: Lutero pregou a mensagem de salvação, mensagem do Evangelho de Jesus, e um sapateiro ouviu aquela mensagem e ficou muito impactado, foi muito tocado. E ele foi até Lutero e falou assim: Lutero, eu entendi essa mensagem, eu quero viver dessa mensagem, eu quero fazer parte dos planos e sonhos de Deus para a humanidade. O que eu devo fazer? Eu devo ser padre? Eu devo estudar e me formar e ser um padre? E o Lutero olhou para ele e fez a seguinte pergunta: o que você faz da vida? Ele falou: eu sou sapateiro. O Lutero olhou para ele e disse: faça os melhores sapatos que você puder e venda pelo preço mais justo que você puder. É para isso que Deus te chama. Então, Sam, eu vejo aplicação dos princípios de Deus quando a gente faz o que a gente faz de forma bem feita, de forma justa. Por quê, Sam? Todo trabalho digno, honesto, correto, ele torna o mundo um lugar melhor. Então uma pessoa que... Vamos pegar um vendedor de loja de roupa. Um vendedor de roupa. Poxa, essa roupa que eu tô aqui hoje, a roupa que eu uso nos domingos, a roupa que eu vou pra palestra, a pessoa que me vendeu, ela tornou o meu mundo um pouco melhor. Sim. Mas às vezes aquela pessoa não se vê assim. Ela pensa, tô aqui, né? O que eu tô influenciando para o mundo ser um pouco melhor? Claro que tá, cara. Claro que tá. A pessoa que tá ali coletando lixo. Eu não coleto lixo no meu bairro. Sim. De vez em quando tem umas greves aí de coletor. Ou o caos que vira. Então, toda pessoa, quando faz um trabalho digno, quando faz um trabalho honesto, ela torna o mundo um lugar melhor. Agora, quer dizer que ela precisa continuar ali? Não, ela pode aspirar coisas maiores, melhores, mas ela precisa primeiro fazer com propósito. E qual é o propósito? É tornar aquele mundo que ela vive um pouco melhor, a partir do que ela faz. Então isso eu aplico para todas as áreas, cara. Todas as áreas. Então quando vem um empresário para mim e fala: cara, poxa, eu tô aqui fazendo e... Sabe, Thiago... Parece que não tá fazendo sentido, cara. Eu faço aqui, é faturamento, é balancete, é conta, é dinheiro. Cara, e pra quê? Então eu busco trazer essa essência. Eu falo: cara, olha o que a sua empresa faz pro mundo, cara. A cidade que a gente mora não seria tão boa sem a sua empresa. Sim. Mas tem a outra lá. Tudo bem, mas a outra lá não consegue atender todo mundo. Por isso que Exato. tem você. E por isso que você não quebrou. Porque se ela atendesse todo mundo, você seria irrelevante e quebraria. Não, cara, pessoas passam por isso aqui, pessoas oram pedindo o seu serviço, cara. E ele olhou e falou: cara, é verdade. Então eu trago muito essa essência, sabe? Olhe assim, porque se você não olhar assim, as pessoas não verão assim. Então você precisa ser o primeiro a ver isso, a ver valor no que você faz, que é diferente de preço. O preço é um cálculo, é um estudo para chegar àquele determinado preço. O valor não, o valor é essência, o valor é propósito. O valor é ver que o mundo realmente é um pouco melhor com aquele serviço prestado. Então eu relembro isso para as pessoas. E Deus tá aí. Deus tá aí. Eu preciso ir lá na igreja, eu preciso ir lá no culto. Não, você vai lá no culto, na igreja, para outros objetivos. Para se aperfeiçoar, para fazer isso que eu estou falando aqui. Não é, eu preciso fazer um culto na minha empresa? Você pode fazer, não tem problema nenhum. Mas não adianta você fazer um culto na sua empresa
e não agir conforme os princípios de propósito, essência e valor. Só para ter um status quo religioso. Não faz sentido. Então vale muito mais você aplicar esses princípios e ali Deus está, do que simplesmente fazer uma reunião religiosa e é isso, fez, acabou, pronto. Agora vamos continuar tudo igual. Então, aí não faz o menor sentido. Tiago, você está tocando em alguns assuntos e minha mente fica fervilhando aqui. Então, eu quero fazer algumas recapitulações para poder concluir meu raciocínio. No início, você falou dessa questão de Jesus, desse olhar para fazer o simples, né? Para ser mais humilde, para simplificar as coisas. Você mostrou pra gente o quanto que Deus coloca aí na natureza, em pequenos passos, o estado de estar presente e fazer esse movimento da simplicidade. Você colocou também na sua fala de que aspirar algo não tem problema nenhum, todo mundo pode sair da posição onde está e conseguir algo maior. Porém, muitas pessoas entendem isso como um pecado, né? Entendo. Ou, ganhar dinheiro, as crenças limitantes que a gente coloca, ganhar dinheiro é sujo. Nossa, mas se eu ganhar dinheiro... Eu me corrompo. Isso. Eu mudo. Então, como que você pode trazer pra gente, que até mesmo... é colocada dentro da palavra de Deus, de um olhar diferente e também para o empresário entender aquela questão assim, poxa vida, eu mereço prosperar, eu mereço crescer. Quando a gente fala também, quando você colocou essa questão do preço justo, não é? Fala assim, então a gente tem que fazer o cálculo e oferecer aquilo pelo preço justo que deve ser ofertado. Existe aquele profissional que vai custar, sei lá, vamos falar de um médico que vai ter a consulta dele num valor de R$200 e o outro vai custar 750 a sua consulta, mas ao mesmo tempo o conhecimento desse médico de R$750 vale aquilo que ele está cobrando e eu falo isso porque eu acho isso tão importante. Qual que é mais certo, né? O de 200 é mais certo porque ele tá cobrando menos, mais acessível. E daí a pessoa, o empresário olhar para ele e falar assim, poxa vida, eu quero prosperar, mas não precisa ser tanto. Eu posso, sabe? Sim. O que você pode trazer pra gente em relação a isso? Um case prático. Tá. Uma empresa me procurou pedindo um treinamento de vendas para os seus vendedores. E aí eu falei, tá, beleza, todo mundo quer vender mais. Beleza, mas qual é a sua dor? Qual que é a sua dor? Vamos lá. Ela falou, então, os meus funcionários, eles dão muito desconto. E quando eles dão muito desconto, eu tô entendendo que eles estão achando o produto caro. Eu falei, tá, então aí é uma dor. Porque vender mais, todo mundo quer vender mais. Até o cara que é o top 1 de vendas do Brasil, ele quer vender mais. Então isso aí é genérico. Aí eu falei, tá, entendi. Então vamos trabalhar isso neles. Fui lá na empresa, dei um treinamento, primeiro mostrando o que é valor para as pessoas. E mostrando o valor que aquelas pessoas têm perante Deus, independente de religião. Então, mostrei para as pessoas ali, explicando tudo certinho, dentro da inteligência espiritual, dentro de princípios bíblicos, como somos valorosos diante de Deus. Uma vez que a pessoa percebe o seu valor, ela vai entender, então, que aquilo que ela trabalha também tem valor. E eu mostrei o seguinte para aquelas pessoas. Era uma empresa de spa. Sâmia, eu não tenho spa na minha casa. Spa é uma realidade que não é necessidade. Eu preciso de um spa, como eu preciso de um tênis, como eu preciso de um veículo para me locomover. Não. Spa é luxo. Spa é o quê? É uma, entre aspas, ostentação. A pessoa que está procurando spa, ela não está pensando em preço. Ela está pensando em valor. Então, quando a gente fala de valor, não é precificação. É 50 mil. Nossa, que absurdo. Uma pessoa que vem no spa por 50 mil, ela está desonrando a Deus porque um pobre nunca vai ter... Aqui, o pobre não vai ter Ferrari. Mas ele pode ter um carro popular. E se ele quiser ter uma Ferrari, ele vai precisar ascender
estudar, se capacitar, empreender, tô falando pelos meus corretos. Sim, sim. E chegar lá na Ferrari. Então, eu mostrei isso para as pessoas. Então, vocês não estão vendendo necessidade. É diferente de, poxa, vou lá vender um arroz e um feijão. Vou lá vender um calçado. É diferente. Não são esses preços absurdos cobrados na praia. Exatamente. Né? Itens essenciais, não. Você está vendendo um negócio que é para uma classe específica. É igual vender Ferrari. Você acha que o vendedor de Ferrari está preocupado em dar desconto porque a pessoa não vai conseguir pagar? Não, meu amigo, é isso. Quem consegue, paga. Quem não consegue, vai lá comprar o outro. Uhum. Então, é um outro patamar. É uma outra realidade. E aí eu mostrei isso para as pessoas. Eu falei, então, para de ficar pensando que o custo aqui é 3 mil e eu tô vendendo por 50. Nossa, tô roubando o cliente. Não, o cliente tem. E o produto é bom. E aí, isso é melhor que interessante. Acabou o treinamento. Eu fui chamado para dar treinamento de 8 às 16. Às 16, o dono viria e traria a nova tabela de preços. Maior ainda do que... Fiz às 16 em ponto, acabei minha parte. Chamei o dono. Ele, então, gente, muito obrigado. Obrigado a todos aí. Foi sensacional, Thiago. Que treinamento bom. Nossa, maravilhoso. Obrigado, valeu, tchau. Tá ali o coffee, fiquem à vontade e aproveitem. Aí eu fiquei, mano. Não era hora dele trazer a tabela e apresentar os preços? Fiquei na minha e é um casal. Uhum. Aí quem me contratou foi a esposa. Foi até ela, eu falei, nossa, mas você não falou que ele ia... Ela falou, eu também não entendi. Chamou ele. Falou, não era agora a sua hora? Ele falou assim, cara... Ele falou, Thiago, primeiro, obrigado. Ele falou, vou falar aqui na frente dela. Ela sabe que eu fiquei revoltado quando ela te contratou, porque eu achei um absurdo o que você cobrou. Eu achei um absurdo. O que é isso? O que esse cara tá achando que é o... Achei um absurdo. E eu vim aqui, cara, confesso, totalmente resistente. E eu percebi, né? Pela linguagem corporal dele, eu vi. Eu falei, rapaz, aquele cara ali... Ele falou, mas você me explicou coisas, cara, e eu entendi, eu vou falar a verdade pra você, Thiago. Eu achava que eu tava roubando meus clientes até agora. Olha Sabe só. por que os meus vendedores davam desconto? Porque eu dava. Porque eu sei o custo, Thiago. E quando eu vendia lá um SPA por 30, 40 mil, no fundo eu ficava me sentindo mal, cara. Eu ficava sentindo que eu tinha lesado eles, mesmo sabendo que eles são ricos e mesmo sabendo que o produto é bom. Ele falou, e você me mostrou isso. Ele não viu o valor, ele só olhava o preço. Ele viu o preço. Ele falou, então, Thiago, como é que eu vou trazer uma tabela aqui que a minha tabela tá toda errada, cara? Eu não acredito naqueles valores ali, não. Não, agora eu vou mudar. E eu vou fazer vai aumentar mais o meu valor. Uhum. E é isso. Compra quem pode. E ele falou, e aí eu entendi, Thiago. Se eu ganhar mais dinheiro ainda, cara, eu posso pegar parte desse dinheiro e ir lá numa comunidade, cara. E ajudar. E fazer um trabalho social. Eu falei, é isso, irmão, você entendeu? Ou seja, você não vai ajudar o pobre dando um desconto para um pobre comprar um furo, não. Você vai ganhar muito dinheiro e vai pegar parte desses recursos e vai usar com generosidade para quem precisa. Então esse médico que cobra 2 mil, 5 mil, ele pode, não necessariamente, eu vou colocar minha consulta R$1 pro pobre. Não, ele pode, ir para um local e fazer atendimentos voluntários. Uhum. Outra, ele pode cobrar esse valor, pegar parte desse valor e doar numa instituição, doar para alguém que precisa. Mas ele não faz isso, aí já é problema dele. Eu não vou fazer assim, porque o que eu aprendo em Jesus é isso. Então, sabe, quando eu dava lá os meus treinamentos, era aquele valor. Mas o outro não pode pagar. Não pode pagar, amigo? Eu vou lá de graça. Mas você não dá desconto? Não dou desconto. Ou é o valor cheio, ou eu te dou. Não dou porque eu não dou desconto no meu trabalho. Então eu cobrava caro. Uhum. Para pessoas que podiam pagar. Quem não podia pagar, eu ia lá de graça, como amigo. Agora, o outro não pode. Então, que ele cresça, consuma meus conteúdos gratuitos, que eu já ensino muita coisa. Que também é uma parte de compartilhar, não é, Thiago? Sim, com certeza. Tô todo domingo na igreja lá pregando lá, gratuitamente. Uhum. Tá no YouTube, vai quem quer, eu falo muitas dessas coisas lá. Dou palestras, dou treinamentos, que tá tudo na internet. Consome lá. E aí, um dia, caso você queira, caso você consiga, você pode me chamar para um treinamento desse específico, personalizado, nesse valor. E tá tudo certo. Entende? Agora, o que eu vou fazer com isso? Eu vou pegar isso, parte disso, vou dar o meu dízimo, vou ajudar pessoas necessitadas, porque esse é o meu valor, esse é o meu propósito.
Isso também tá na palavra de Deus, Também, não tá? com certeza. De Também. a gente também fazer essa Também, doação, com certeza. que é importante Sim. pra gente também não olhar somente como o retorno disso. Não como moeda de troca, né? Mas Jesus já ensinou esse princípio, né? Dar é melhor que receber. Hoje a gente já sabe que pesquisas mostram que fazer atitudes altruístas sem esperar nada em troca libera a ocitocina, que é o hormônio do amor. Precisa ser necessariamente doar dinheiro? Não. Você pode fazer uma boa ação, você pode doar o seu tempo, você pode doar as suas habilidades. Eu falo, Samia, hoje pra mim é mais cômodo doar dinheiro. Vou dar um exemplo prático. É verdade. Um casal de amigos, Thiago, você me leva lá no aeroporto, eu deixo o carro na sua casa, você me leva lá no aeroporto de São Paulo? Levo. Eles foram lá em casa, deixaram o carro, ou melhor, né? Foram lá em casa, me pegaram, fui com o carro deles até o aeroporto e voltei. Cara, da minha casa até o aeroporto deu 1h40 pra eu ir levá-los e voltar. Então vamos pensar aí, vamos arredondar pra 4 horas. 4 horas do meu dia. Beleza, tudo certo. Quando eles voltaram, eu fui lá buscar ainda. Tiveram uma outra viagem. Thiago, você leva a gente? Levo. Foram até lá em casa. Chegaram lá em casa. Falei, aqui, o Uber tá chegando pra levar vocês. Mas como assim? Falei, cara, não, chamei o Uber pra vocês. Não, cara, imagina. Falei, não, cara, é meu presente pra vocês. Porque é melhor eu pagar o Uber do que 4 horas do meu dia. Eu não tenho hoje esse tempo. Então, eu prefiro presenteá-los. São pessoas que eu amo. Aquele valor, pra mim, graças a Deus, não vai fazer diferença. Mas as 4 horas vão. Então, hoje, Samia, é mais cômodo pra mim doar em dinheiro do que eu pegar um dia da minha semana e ir lá na instituição e ficar lá uma tarde. Hoje é assim. Agora, já teve época na minha vida, Samia, que eu tinha mais tempo e não tinha recurso. Então, fazia o quê? Eu ia presencialmente, fazer trabalho voluntário, em clínica de reabilitação. Hoje eu faço o quê? Cara, eu não consigo ir. Mas posso dar uma ajuda mensal financeira aí pra você financiar. Até, quem sabe, chamar alguém pra ir dar uma palestra e abençoar essa pessoa com valor. Hoje, pra mim, é mais cômodo. É mais fácil, entende? Do que eu doar meu tempo. Mas há várias formas de doar. Há várias formas de deixar de ser uma pessoa focada em si mesmo e contribuir com o outro. E é o que a Bíblia vai dizer. Quem planta muito, colhe muito. Quem planta pouco, colhe pouco. Eu sou prova viva disso. Eu aprendi que a generosidade é um dom e quanto mais eu exercito, mais retorno eu tenho. É apenas retorno monetário? Não. É em todas as áreas. Sim. Em todas as áreas. Agora, se eu estou fazendo pensando em receber, aí já aí tá é o problema. Já tá corrompido. Aí o negócio já virou barganha. Aí já não funciona. Aí você só vai estar perdendo mesmo. Então, faz. O dinheiro pra mim é complicado, então aí é onde você tem que observar. Por que é complicado? Às vezes você tá sendo uma pessoa avarenta e não tá percebendo. Entendeu? Mas tem que doar pra igreja? Ninguém falou de igreja. Doa pra instituição que você acredita. Doa pra um familiar que você sabe que tem necessidade. Doa pra uma instituição. Enfim, doa pra onde você quiser. Mas doe. Doe. Pra onde você achar válido. Eu gosto de animais. Tem lá instituições aí que acolhem animais abandonados, tem ração, tem castramento. Doa lá, então. Entendeu? Mas doe. Dar é melhor do que receber. E quando a gente dá, a gente recebe. Isso é mesmo. uma lei geral. Tiago, que alegria te receber aqui. Gente, dá vontade de ficar conversando a tarde inteira, não é? O dia inteiro, de tanta coisa relevante pra gente. Muitas coisas assim pra gente realmente fazer a reflexão e olhar e falar assim, que ano que eu quero ter na minha vida. Eu quero ter o melhor ano da minha vida até então. É isso aí, eu também. Quero ter o melhor ano da minha vida até então. É isso aí, porque o ano que vem, se Deus quiser, vai ser melhor melhor que esse, com certeza. E é isso, e é a gente olhar
definir as metas que a gente precisa, ter constância, pensar no próximo, fazer essa doação, cuidar da nossa ansiedade, cuidar da saúde, não é? Quanta coisa importante. No final das contas, gente, é isso. Fazendo tudo isso, a gente consegue ter os resultados que a gente quer, tanto na nossa vida pessoal, como também na vida profissional. Com certeza. Tiago, um recado final para o pessoal. Bom, recado final, gente, é o seguinte: não pare de sonhar. Sonhem porque sonhar é um exercício de fé. Jesus disse que pede e receberá, procure e encontrará, bate e a porta será aberta, porque qual é o pai que se o filho pedir pão vai dar pedra, se o filho pedir peixe vai dar uma cobra? E aí Jesus finaliza dizendo: se vocês que são falhos sabem dar bons presentes para os vossos filhos, quanto mais o pai que está no céu. Então, tenha a humildade de pedir para Deus, pedir ajuda às pessoas, pedir ajuda a pessoas mais experientes. Peça, seja humilde, busque ajuda, busque crescer e aprender. Que Deus te abençoe e te dê um ano maravilhoso. Sensacional. E, gente, então eu vou pedir para você, empresário que está aí, eu tenho 2 pedidos para fazer. Primeiro, siga o canal aqui no YouTube. É só ir lá, clicar, dar o like, compartilha, passa esse conteúdo para as pessoas que você ama, que você quer bem. Doe, não é, Tiago? Dê um pouquinho do seu tempo aí para compartilhar. Exatamente. Né? Então, compartilhe para que a gente consiga fazer desse espaço muito mais próspero, que a gente consiga levar cada vez melhores conteúdos. Vocês sabem que a preocupação aqui é essa, levar conteúdo de qualidade. A gente está no 22º episódio. Que legal. E todas as pessoas que sentaram aqui entregaram muito, Tiago. Que bom, fico e feliz. Eu agradeço demais a cada um pela entrega. Eu agradeço 2026 todo que tá por aí para chegar e agradeço você aqui com a gente nesse momento, recebendo tudo isso que é fundamental para que você leve o ano de uma maneira diferente, mais leve, ou se pratica tudo isso, que continue fazendo e fala assim, que legal, eu tô no caminho certo. E a palavra de Deus é maravilhosa e a gente tem que ter isso dentro da gente, né, Tiago? Com certeza. Todos os dias fazer essa oração. Você falou que você tem um livro. Fala pra mim, fala pra gente os canais que o pessoal te encontra. Esse é um devocional, o livro? Um devocional. É um Olha livro de que legal. 365 reflexões. Graças a Deus esgotou. Esse livro hoje eu tenho ele ainda, se eu não me engano, online no Hotmart. Não, é isso mesmo. Tenho lá no Hotmart, se você colocar Reflexões Bíblicas Breves, você acha lá. Legal. Físico ele esgotou, tô para fazer uma nova edição. E o meu Instagram é Thiago Camponês, meu YouTube é Thiago Camponês, a igreja que eu sou pastor, que tem minhas mensagens, né, todos os domingos lá, é IP Cavinato no YouTube, porque é no bairro Jardim Cavinato e Limeira. Então são esses canais aí que as pessoas podem me encontrar. É isso aí. Gratidão mais uma vez. Que Deus abençoe cada vez mais em nome de Jesus. A sua vida e pelas palavras que você coloca para as pessoas, que realmente é extraordinário. Gratidão mesmo. Gratidão. Continua firme aí. Parabéns pelo conteúdo. Que Deus te retribua muito, muito tudo que você tem se doado aí pelas pessoas. Amém. A nós. Gente, um grande beijo. Qual é o segundo pedido? Eu não pedi, né? Verdade, falei, a gente tem que pedir direito. Quero você com a gente amanhã, às 19 horas, é isso, né, Ari? No Instagram, pra primeira live Diário do Cliente. Eu vou falar sobre atendimento ao cliente, Tiago, das experiências que eu tive nas férias. E aí eu vou contar aquilo que foi bacana, aquilo que não foi, o que consertar, para que o pessoal já coloque em prática e fale assim, opa, eu tenho que prestar atenção no meu negócio. Demais. Então, eu utilizei um pouco aí das minhas férias para fazer um laboratório e entregar conteúdo para você na quinta-feira, agora, amanhã, às 19 horas, no meu Instagram. Clica lá para acompanhar esse conteúdo que tá extraordinário, tá bom? Um grande beijo, gente. Uma ótima quarta-feira e até o próximo episódio.